E aí, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia para você que está assistindo. Hoje nós vamos falar de Haruki Murakami. Se você gosta, fique aí, não vamos perder. Mas antes de entrarmos propriamente no Murakami, eu quero apresentar para vocês o gênero que o Murakami escreve e uma contribuição minha que eu dou a esse gênero. Eu vou mostrar 3 livrinhos aqui que eles são bons, são boas introduções para ele escreve no gênero que nós conhecemos como fantástico. E o livro que é considerado, assim, teve livros anteriores, mas tanto o meu está um pouco gasto de tanto que já li esse livro de Svan Todorov, que inclusive cunhou o termo narratologia. Ele é Introdução à Literatura Fantástica. Esse livro ele vai postar assim, que uma narrativa fantástica ela é pautada pela hesitação. Vamos dar um exemplo, A Volta do Parafuso do R. James, aquele conto de fantasma que também vocês vão ver o link da série aqui, a Maldição da Residência Bly, que tem na Netflix, é baseado nesse conto. E eu vou dar um pequeno spoiler do conto do R. James para explicar o que é hesitação para Todorov. Tem a governanta que conta a história para as crianças dos fantasmas. Aí no final fica, você não sabe se o que ela viveu foi a história das crianças fantasmas foi verdade ou foi uma espécie de alucinação da própria governanta. Então, deixa o leitor na dúvida. É quando a narrativa trabalha com essa questão da dúvida, ou seja, você fica na hesitação se o fato sobrenatural aconteceu ou não. Para Todorov, o fantástico se caracteriza nessa parte. Então é muito importante. E ele introduz um tom de metodologia, rigorosidade nos estudos fantásticos, vieram antes dele, como já foi mencionado, mas Todorov, em 1970, ele publica esse livro, Introdução à Literatura Fantástica. Aí, o 96, e é interessante que o Todorov ele vai trabalhar numa categoria que ele trabalha de gênero. Então, o autor escreve no gênero fantástico. É praticamente um pouco positivista essa visão, assim, porque parece que todo autor escreve dentro da obra fantástico, ou seja, ou terror, ou gótico, ou ficção literária, que também é um gênero, muita gente não considera isso a falar, mas a ficção literária, que outra gente chama de um termo que eu não gosto, a alta literatura, é um gênero também, não deixa de ser um gênero textual, mas enfim, não é isso que nós vamos falar. Mas aqui ele introduz o fantástico como gênero. Então, outro livro que é muito legal do Remo Cesare, um italiano, que chamou O Fantástico, é, ele vai trabalhar na mesma perspectiva, ele vai estudar ficções fantásticas, só que ele vai trabalhar numa categoria que chama modo, ou seja, o fantástico são convenções. Ele pode transitar por vários tipos de. Pode transitar por uma ficção gótica, por um horror, terror, como nós vimos ali. Confira o vídeo Horror e Terror para nós vermos. Ele transitar nessas duas, o gótico e o fantástico. O Ramo Cesarani ele trabalha nessa questão do modo. Então, gênero, modo, e um teórico que eu gosto bastante, que é o Davi Roas, teórico espanhol, tem esse livro pela editora Unesp, um da perspectiva, outro da UEL, e o Davi Roas, ele vai trabalhar numa perspectiva de gênero, só que para ele, resumindo assim, para ele o terror, o horror, o gótico, é o fantástico, seria, mas ele coloca 4 elementos. Esse aqui chama Ameaça do Fantástico, do David Roas. Também está um pouco gasto, que a gente precisa, às vezes, ler bastante. É muito gostoso de ler, inclusive, eu recomendo bastante. Os 3 livros, mas inclusive esse do Roas, ele também é ficcionista espanhol. Ele vai falar assim, que o fantástico, como que você descobre uma narrativa fantástica? Um livro, assim, uma ficção fantástica. Quando você tem uma desestabilização do real, um evento impossível, por exemplo, o conto do Borges chama o livro de Lei. O cara vai vender pro personagem, pro protagonista, um livro infinito. A gente sabe que um livro infinito não existe, então é um fenômeno impossível. Uma das 4 categorias do ROAS. A segunda categoria eu não vou lembrar as 4 categorias, vou ressaltar as 2 principais agora. A outra é quando o medo fantástico, que o Rose vai chamar aqui, que ele trabalha a questão da construção do medo. Ou seja, se uma obra evoca o medo, ele trabalha um pouco na estética da recepção, que o medo
no leitor, mas eu traduzo assim, como se o personagem sente medo dentro da obra ou dentro do filme, ela é fantástica, segundo o Roas. Entendeu? Tem a desestabilização do real, o fenômeno impossível, o monstro e o medo. Seria assim o que contribui, tem que trabalhar esses 4 elementos para a gente ter uma convenção de uma narrativa fantástica. Aí nós entramos, ou um desses elementos, segundo o Roas, para ter essa literatura fantástica. Aí nós entramos no livro propriamente dito, que é A Cidade e Suas Muralhas Incertas, do Haruki Murakami. Eu falo que é o japonês mais ocidental que nós temos, porque a prosa escrita do Murakami, como creio que alguns já conhecem, é bem influenciado pelo Hemingway, Fitzgerald, ele cita a cultura ocidental bastante, apesar de escrever em japonês, tudo, mas ele é ocidentalizado, assim, na escrita. Esse livro até é bastante, tem bastante aspecto da tradição nipônica, mas falando da cidade, de suas muralhas incertas, é interessante a gente pensar como que ele veio a surgir. É um conto que o Murakami escreve na década de 80, inclusive eu esqueci de pegar o outro livro. Aí ele escreveu um conto, e desse conto ele escreveu um livro que chama Impiedoso País, o Fim do Mundo, e Impiedoso País das Maravilhas. Ele está aqui no meu quarto livro, esqueci de pegar para mostrar para vocês. Aí ele escreve em 85, só que ele escreve uma cidade, o cara que tem uma sombra, tudo, e foi o penúltimo livro lançado do Murakami aqui no Brasil, inclusive esse livro. E numa cidade sem nome, tudo, que acontecem umas coisas, que lendo o livro vocês vão entender. Aí ele não achou que estava legal em 2020, na pandemia, ele resolveu pegar esse conto, que a gente não tem acesso, que ele não foi publicado, e reescrever essa história. Então, na primeira parte, o que que nós temos de interessante aqui? São tem algumas partes. A primeira parte, quem leu aquele livro, os 2 livros não precisam um ler o outro, são 2 histórias independentes que se passam no mesmo universo. Aqui ele reescreve a história do conto, ele amplia essa cidade. Então, é um personagem típico murakamiano que nós temos aqui na cidade, suas muralhas incertas, que é uma cidade murada, as muralhas mudam. Eu não quero entregar muito da história, vou falar só um pouco da primeira parte, que nós temos um narrador, não tem nome o narrador, e ele se refere a uma namorada, ele lembrando quando ele tinha 17 anos, essa namorada tinha 16, ele se refere a você, então ele é um narrador em segunda pessoa que a gente fala, porque ele sempre vai se referir na primeira parte você falou isso, então para você, quando você disse, você é interessante como ele constrói, mas é o cara que é deixado por uma mulher, tipo dos romances do Murakami, mas ele inova um pouco na forma como ele conta isso. É legal. Aí ele vai e essa namorada conta para ele dessa cidade. E nós temos capítulos intercalados dele mais velho, num período do tempo que a gente ainda não sabe, eu não posso revelar qual período de tempo é esse, que ele está na cidade já, e para entrar nessa cidade tem um guardião, você tem que deixar sua sombra para fora. Então você tem que dissolver sua sombra. Esse é um livro bem metafórico, é um livro assim que o do Murakami ele explode sua cabeça, falando assim, que é um livro onde ele coloca muitas metáforas, muitas coisas, ah, onde entra o conceito de hiperfantástico líquido que eu classifico a prosa do Murakami, dos ficcionistas que transitam nessa modalidade no século XXI, mas depois nós falaremos disso, não nesse vídeo, fica para um próximo. E aqui ele trabalha que nem um personagem, não tem nome, os 2 personagens da primeira parte não tem nome, você vê uma porosidade, por isso líquido, que não tem uma forma fixa, mas é uma coisa, um monstro não existe, por exemplo, a caixa de pássaros, nós já referimos no vídeo passado, você não sabe o que é o monstro nas narrativas do hiperfantástico líquido, ela não tem uma forma, ele não tem uma forma, ele não aparece, ele é ameaçado, mas ele não se mostra, não se revela, assim, do século XXI. Então aqui, nós vemos o personagem, ele tem que deixar a sombra, ele conversa com a sombra, e a muralha que é a cidade, essa muralha tem vida, e aqui é interessante um relógio, ó, nós vemos aqui.
E esse relógio é porque dentro da cidade o tempo é diferente, esse relógio ele é parado, o tempo não se move. Então você tira a conclusão que você quiser sobre o que que representa essa cidade, metáfora para que essa perda da sombra. Eu interpreto isso na questão do um livro do Otto Rank, que é um psicanalista freudiano, teólogo, tudo, do começo do século XX, escreveu O Duplo na literatura, como a cisão do eu, assim. O Murakami está trabalhando uma questão do duplo, uma cisão do eu na divisão do personagem principal com a sombra para entrar na cidade, e a partir disso ele vai construir, isso eu só estou falando do começo, a primeira parte, o começo da história, é o relacionamento dele com a personagem, e ele já na cidade, então temos um avanço no tempo e um recuo no presente. São 2 tempos passados, o presente da narrativa e 2 tempos dentro do passado da narrativa, porque uma narrativa sempre é no passado, né, porque a narrativa já aconteceu, o narrador está contando a história, mesmo ele sendo personagem ou ele estando fora da história. Então ela sempre já passou, ela é pretérita, mas mesmo que use verbos no presente, mas ela é sempre pretérita. E aqui ele está num duplo passado, porque ele vai no passado mais distante e num passado que ele está na cidade, que difere do presente do narrador, que é o ato dele narrar. Isso eu acho muito interessante também, para quem quiser, no curso nosso de leitor narratológico, leitor crítico, nós vamos ter, manifeste aí seus interesses, mas para é mais ou menos isso que essa obra vai tratar. Eu não posso dar mais que vai ser spoiler. Agora nós estamos fazendo um vídeo de resenha mesmo de um livro, então eu recomendo bastante esse livro é bem legal, ele é o Murakami, assim, no estilo máximo dele, no Murakami sendo Murakami mesmo, que nós sabemos para situar o quem está caindo de paraquedas aqui. O Murakami ele tem 2 tipos que 2 tipos de tradições que marca a ficção dele. Uma mais realista, que marca no Virgin Wood, ao sul da fronteira oeste do Sol, e a fantástica, que seria um chama de realismo mágico, mas eu creio que o realismo mágico maravilhoso é um fenômeno mais do latino-americano, mas enfim, alguns falam que ele flerta com esse gênero, eu chamo hiperfantástico líquido. Mas a terminologia não importa aqui, importa que é uma leitura gostosa, prazerosa, vocês vão gostar muito. Para quem gosta do Murakami, vai ser um prato cheio. Para quem não conhece, quer conhecer o Murakami no enésima potência, recomendo esse livro também. É bem legal, assim, não precisa ler outros dele. E fica a dica de é lançamento, foi lançado em junho, se eu não me engano, pela Companhia das Letras, o selo Alfaguara, vai estar o link deles aqui na descrição, tudo. Então não esquece de seguir também no meu perfil no Instagram, que está aqui, vai aparecer aqui, @PedroAvelar, com 2 Ls, no TikTok chama PedroAvelar89, mas se você colocar "gostar de ler", vai achar meu perfil, segue lá também que eu faço uns videozinhos também, umas resenhas. Um abração e muito obrigado por assistir e tchau.